Voltando aqui na página 92, gente, nós temos um aqui para lembrar. Aqui tem um resumo muito bom sobre o conteúdo do capítulo. Vamos ver? Para lembrar, a Art Knife compreende desenhos, pinturas, gravuras e esculturas, não necessariamente atrelados ao rigor acadêmico, ou seja, feito por autodidatas, né? Seus temas são, em sua maioria, representações da cultura popular, da religiosidade, de paisagens, de seres fantásticos e personagens do folclore. Não só isso, no Brasil nós temos ainda temas como feira livre, roda de samba, roda de capoeira, Bumba Meu Boi, são temas folclóricos. Nós temos ainda, que mais aqui? A maioria temas folclóricos. Festa junina são temas folclóricos, tá? Então vamos lá. Quais são as características da Art Knife? Gente, lê esse pedacinho aqui, não erra nada. Olha aqui, esse pedacinho rosa, ó. Tudo tá aqui. Então vamos lá. Falta de formação especializada por seus representantes, ou seja, não estudaram em academias, não fizeram faculdade, não estudaram pintura. Não preocupação nas representações de proporções. Isso, as proporções estão na academia. Quando a gente fala que não tem essa preocupação, é porque eles são autodidatas, então eles vão fazendo como eles acham que deve ser feito. Utilização de cores brilhantes fora dos padrões usuais. Expressão de forma simples e original. Utilização de temas infantis e inocentes de maneira ingênua. Composição plana, bidimensional. Perspectiva rudimentar, não tem aquele estudo de perspectiva correta, de proporções, não existe isso. Obras que detalham uma realidade de forma fantasiosa. A Art Knife é conhecida como uma modalidade artística do século XX. Desenvolveu-se em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, representando por Anna Mary Robertson, a vovó Moses. E no Brasil por Djanira. A pintura knife brasileira possui muitos expoentes como Chico da Silva e Heitor dos Prazeres. A pintura knife brasileira possui muitos expoentes como Chico da Silva e Heitor dos Prazeres. São pessoas bem importantes. O Museu Internacional de Art Knife, MIAN, localizado na cidade do Rio de Janeiro, é o único dedicado à divulgação e à valorização desse gênero artístico no Brasil e conta com um representativo acervo formado como base uma coleção particular do francês Lucien Finkelstein. Esse museu, gente, foi feito por esse cara. Ele é brasileiro? Não. Ele é artista? Não. Ele era um apaixonado pela arte. Aí ele já tinha muitos quadros, aí ele doou e foi completando esse museu. Quando fala que tem um acervo, são quadros que não saem de lá. Então, nós já vimos isso aqui lá no início, ó. Então, o que vai cair na nossa prova? Art Knife. Bem aqui, ó. Capítulo 7. Ó, são muitas páginas. E o que mais que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar também... Deixa eu ver aqui com vocês. Eu vou colocar a missão artística francesa. Essa aqui, ó. Vou falar aqui com vocês agora e vai ser essa nossa revisão da prova. Então, vamos lá. Missão artística francesa. Entendendo-se a missão artística francesa, ó, tá aqui.
D. João VI, rei de Portugal, vivia no Brasil com a família real desde 1808. Aqui buscou dinamizar a vida da então colônia, abrindo portos para as nações amigas, fundando o Banco do Brasil, fomentando uma indústria incipiente e estimulando a vida cultural na capital, Rio de Janeiro. Após a queda de Napoleão Bonaparte, em 1814, Portugal, que havia sido tomado pelos franceses, pôde restabelecer sua relação diplomática com a França, iniciando as negociações para a organização da vinda e a instalação de um grupo denominado Missão Artística Francesa. A Missão Artística Francesa chegou ao Rio de Janeiro em 1816. A quantidade e principalmente a qualidade das obras produzidas deram origem a um importante acervo artístico e de grande valor documental, utilizando até os dias atuais como fonte de estudos com base nas imagens acerca da sociedade brasileira do início do século XX. Um grupo liderado por Joaquim Le Breton era composto, entre outros artistas, pelo pintor e desenhista Jean-Baptiste Debré, pelo arquiteto Grandjean de Montaigne, pelo pintor paisagista Nicolas Anthony Tunay e pelo escultor Auguste Marie Tunay. Com certeza esses dois são irmãos. Aí, gente, o que eles pintavam? Eles pintavam a fauna e a flora, os índios, os negros. Então, eles retratavam tudo que estava sendo vivido pela corte. E ali eles criaram a primeira universidade brasileira, que era chamada Academia Imperial de Belas Artes. Só que não era só as artes, era ciências, a literatura, né, artes e ofício, que é a literatura, e as artes, as belas artes, que eram chamadas. Aqui nós temos o retrato de Jean-Baptiste Debré. Tá? Jean-Baptiste Debré. Formado pela Academia de Belas Artes de Paris, o pintor, gravador, desenhista Jean-Baptiste Debré integrou a Missão Artística Francesa. Como um excelente observador, saía para desenhar, fazia anotações e conservava e conversava com as pessoas nas ruas, o que deu origem à sua obra um enfoque historiográfico. Por quê? Ele ia conversando com as pessoas e retratando essas pessoas também. Com a sua produção artística, mostrou que o Brasil, além de apresentar belas e belezas naturais, era uma nação em formação que já denotava a diversidade cultural com influências indígenas, africanas e europeias. Então, foi dessa mistura que surgiu tudo no Brasil, da mistura europeia, né, da mistura africana e dos indígenas. Por isso, nós temos uma cultura tão rica. Então, vamos lá. Graças ao legado de Debré, podemos saber muito dos nossos antepassados. Como pintor oficial, desenhou a bandeira do Império, de cor verde e um losango amarelo, e inspirou posteriormente o desenho da bandeira da República. Como pintor histórico, Debré retratou fatos importantes da época, como a aclamação de D. João VI, a chegada de Dona Leopoldina, esposa de D. Pedro I, e a coroação de D. Pedro I. Uma de suas mais conhecidas obras é o retrato de D. João VI, está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Além de servir ao Império, Debré lecionava na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, realizando em 1828 a primeira exposição de artes no Brasil com os trabalhos de seus alunos. Aqui está o D. João VI. Feinho, né? D. Pedro era bonito. Aqui tem, gente, ó, a bandeira do Império criada por Jean-Baptiste Debré. Então, essa era a primeira bandeira do Brasil.
Aqui é o brasão do Império. Depois vai mudar. Então, o Jean Baptiste Debré foi um cara muito, muito importante. Observe a imagem a seguir de autoria de Debré. Nós temos aqui uma aquarela de Jean Baptiste Debré. Esta gravura retrata a organização da sociedade brasileira do século XIX. Quais são as pessoas à frente, quais são as pessoas atrás na representação? O que essa ordem pode transmitir em relação à sociedade da época? Gente, essa ordem vai representar a importância de cada um, tá? Aqui não fala quem é esse cara, mas com certeza ele fazia parte das pessoas importantes do Império. Olha aqui, você vê pela vestimenta, pela roupa, as menininhas. E aqui vem o quê? Os escravos. Aqui, olha, a mulher com a criança, com certeza dessa mulher, né? Que era a ama de leite. Quem amamentava, na verdade, era essa aqui. Então, vamos lá. Quais são as pessoas? Ó, na frente vão os brancos e nobres. Atrás, os negros e os escravos. O que essa ordem pode nos transmitir em relação à sociedade da época? Que os brancos e os nobres eram mais importantes que os negros e os escravos, com certeza, né? Olha aqui, professor, esta é uma excelente oportunidade para discutir com os alunos o preconceito entre os negros, que os negros sofrem até hoje, sendo alvo de situações frequentes de racismo. Os profissionais da missão artística francesa. Existem duas teses distintas sobre a origem da missão artística francesa. Alguns historiadores afirmam que a iniciativa partiu espontaneamente de Joaquim Le Breton, que organizou um grupo de artistas franceses que ofereceu à corte portuguesa serviços artísticos, tendo em vista, naquele momento, a França atravessava grave situação política. Foi a época da Revolução Francesa. Outra versão aponta que Dom João VI, como mentor de um projeto que pretendia estimular a vida cultural na colônia portuguesa. Correspondências entre Le Breton e a corte portuguesa fundamentam a primeira hipótese, pois somente após a chegada do grupo em terras brasileiras é que Dom João VI admitiu a possibilidade de aproveitar os serviços dos estrangeiros que recorreram a ele na busca de proteção. Então, estava tendo a Revolução Francesa em Paris, na França. Aí, esses franceses vieram para o Brasil. Aí, ofereceram os serviços ao Dom João VI. Além de proporcionar o desenvolvimento cultural, a missão fundou o ensino oficial das artes plásticas no Brasil. O grupo foi responsável pela criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofício, posteriormente conhecida como Academia Imperial de Belas Artes, instituição que influenciou o cenário artístico brasileiro. Hoje ele se chama Museu de Belas Artes, depois ele passou a se chamar Museu Imperial de Belas Artes, aí na época do João Goulart, acho que João Goulart, ele mudou o nome para Museu Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Aqui, Museu Nacional de Belas Artes. Tá ele aqui, ó. Ó, ele é lindo, gente. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Museu Nacional de Belas Artes. Inicialmente chamada Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios da Academia Imperial de Belas Artes, como visto anteriormente, foi uma escola superior de artes fundada em 1816 no Rio de Janeiro, por iniciativa de Dom João VI. A escola assumiu um papel muito importante nos rumos da arte nacional, difundindo novos caminhos estéticos e educativos. No período republicano, a academia passou a ser chamada Escola Nacional de Belas Artes. Em 1931, com a sua extinção como instituição autônoma, passou a pertencer à Universidade do Rio de Janeiro. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas
criou o Museu Nacional de Belas Artes. Então não foi João Goulart, foi Getúlio Vargas criou o Museu Nacional de Belas Artes, que ocupou em conjunto o prédio da Escola Nacional de Belas Artes. Em 1976, o edifício na Avenida Rio Branco foi tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN, e a partir de 2003, a construção passou a abrigar, na sua totalidade, o Museu Nacional de Belas Artes, que é um museu belíssimo, vale a pena conhecer. Então, gente, é isto. Isso também vai vai entrar na nossa prova, tá? Então, o que vai entrar na nossa prova? Essa parte aqui, missão artística francesa, tá? Um beijo e até mais.